Pessoal, essa é a primeira aula, né, da matéria de Sistema de Comunicação. Na aula de hoje eu vou exemplificar para vocês o que é um sistema de comunicação. E como essa aula é um pouco longa, eu dividi ela em duas partes. Então você terá esse primeiro vídeo com a primeira parte da aula e depois terá um segundo vídeo com a segunda parte da aula. Essa é a agenda da aula de hoje. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os elementos de um sistema de comunicação. Vou exemplificar um meio de comunicação dando alguns exemplos do que é um meio de comunicação, onde se propaga o sinal. Eu vou mostrar para vocês que no meio de comunicação basicamente ele vai ser por cabo e por radiofrequência, né? Então eu vou fazer um comparativo entre uma transmissão por cabo e uma transmissão por radiofrequência e tentar apontar vantagens e desvantagens em cada uma delas. Depois, na segunda parte do vídeo, eu vou apresentar um sistema de comunicação por radiofrequência. Nesse sistema de comunicação por radiofrequência, eu vou mostrar para vocês o que é modulação e demodulação. E por fim, a gente vai fazer uma análise do espectro de frequência, tá? Então, esse espectro de frequência, vamos basear aqui com o espectro de frequência do Brasil, com base aí da Anatel, que é a agência reguladora de telecomunicações aqui do Brasil. Então, pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um sistema de comunicação. Tem aqui esses elementos. Então, quando eu tenho um sistema de comunicação, basicamente eu tenho aqui esses três elementos aqui, né? Eu tenho a fonte da informação, eu tenho o sistema de comunicação e depois eu tenho o destino, tá? Então, a fonte de informação, ela vai ser responsável por gerar informação e transmitir, né? Depois o destino, ele vai pegar o que? Ele vai pegar essa informação que está sendo transmitida e vai receber, vai chegar até o destino aqui. Um exemplo prático e simples de um sistema de comunicação é uma conversa entre duas pessoas, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma pessoa que ela vai estar retendo a informação. Depois, com a informação que ela tem, ela vai transmitir através do sinal de voz. Essa voz vai se propagar no ar, né? Aqui seria o sistema de comunicação, né? O meio que ela está se propagando. E vai chegar aqui através de ondas sonoras até o receptor, né? Que é o meu destino final, né? Então, você pode ter uma transmissão onde você tem um único transmissor e um único receptor. Assim também como você pode ter um único transmissor para vários receptores, né? Uma pessoa, por exemplo, falando em auditório, né? Então, ele tem aqui a informação e está replicando isso para todas as pessoas que estão dentro do auditório. Quando eu falo nesse sistema de comunicação, tanto através de conversa ou através de um sistema de comunicação por sinais elétricos, por eletrônica, enfim, que é o foco da nossa matéria, né? Eu vou ter alguns problemas, né? Então, eu dividi aqui, basicamente em dois tópicos e cada um desses tópicos tem subtópicos, tá? Então, problemas que eu tenho na hora de fazer a transmissão da minha informação pensando aqui no meio. Então, eu posso ter aqui fontes de distorção, como por exemplo o ruído. O que é o ruído? O ruído, ele é um sinal indesejado somado à minha informação, né? Então, deixa eu tentar explicar isso aqui melhor. Imagine só, essa pessoa está falando com essa outra pessoa, né? E aqui próximo tem outras pessoas conversando, né? Então, ela está tentando passar essa informação aqui para essa outra pessoa, mas as outras pessoas que estão conversando, se estiver falando na mesma intensidade de som do que ela, essa outra pessoa, o receptor aqui, não vai conseguir entender não vai conseguir entender nada da informação que a pessoa está tentando aqui transmitir, né? Então,
uma coisa que é meio instinto, né? Por exemplo, numa conversa, o que a pessoa tenta fazer? Ela tenta elevar o nível da conversa dela para que o nível do som seja maior do que as outras pessoas que estão falando aqui ao redor, para que o receptor aqui consiga entender essa informação, tá? Então, esse é o ruído. O ruído é a somatória, né? É um sinal indesejado sendo somado aqui a sua informação, né? Então, o seu sinal tem que ser maior do que o ruído para que o destino consiga entender aqui no final. A atenuação, pessoal, é assim. Isso também a gente consegue perceber também numa conversa, né? Por exemplo, se as duas pessoas estão aqui conversando, tal, com uma certa intensidade de voz, né? Se elas vão se distanciando e essa pessoa mantém essa intensidade de voz, o que vai acontecer? Conforme essa pessoa vai ficando cada vez mais distante, né? O nível, né, a intensidade do sinal vai diminuindo, né? Então fica mais difícil dessa pessoa escutar e entender aqui a informação que essa pessoa está passando, tá? Isso que a gente chama de atenuação, tá? É quando você tem, por algum motivo, perda desse sinal, tá? Em sinais elétricos, um sistema de comunicações, a gente vai perceber que isso também acontece. Quando você tem aqui a sua fonte de informação e seu destino, né, transmissor e receptor, conforme você vai aumentando essa distância, né, o sinal também vai sofrendo perdas ao longo do caminho, tá? Geralmente isso, por exemplo, para um sistema de cabo, é perda por efeito Joule, né? Então você tem aqui o sinal elétrico, você vai ter o aumento da resistência, né, desse cabo, e aí parte desse sinal vai ser perdido por causa dessa resistência que foi aumentada e ser transformada em calor, e aí você vai ter perda desse sinal, né? Então, uma maneira que a gente costuma fazer para poder resolver a atenuação é colocar no meio termo, aqui no meio, um amplificador, né? Então ele vai pegar parte desse sinal, vai restaurar, né, vai amplificar, para que ele consiga prosseguir ao longo do caminho, tá? Depois, uma terceira fonte de distorção num sistema de comunicação é o eco. Então, o eco, ele é o quê? Você tem lá a sua informação e parte dessa informação retorna, né? Então, você tem aqui o meio de comunicação, você tem aqui a fonte de informação, você tem o destino. Você está propagando um sinal, parte dessa informação, ela retorna. E essa parte dessa informação que está sendo retornada, ela é somada com as novas informações que estão vindo, né? Então, tem um retorno. Exemplificando isso também através de uma conversa, é o famoso eco, né, que você tem quando você está numa caverna, por exemplo, né? Então você tem um espaço muito aberto, você começa a falar, parte desse som bate lá nessas paredes e vai retornando para você. Então você ouve a sua própria voz. Então, num sistema de comunicação também seria isso, né? E se você continua, se você tem lá, tá falando lá de forma contínua, parte desse sinal que está sendo retornado vai influenciar com a informação nova que está vindo, vai se embaralhar tudo e a pessoa não consegue perceber, tá? Ao longo do curso, eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece em sinais elétricos, tá? Mas guardem essa palavra para frente, eu vou explicar melhor. Isso tem a ver com casamento de impedância, tá? Então, a impedância característica que eu tenho aqui do meu transmissor, do meu receptor, tem que ser também a mesma impedância também do meu meio de comunicação, tá? Se eu tenho, principalmente em frequências mais altas, tá? Se eu tenho diferença dessas impedâncias, parte do meu sinal é retornado. E uma coisa também que é importante a gente ressaltar, que quando eu tenho lá um transmissor e um receptor, é importante que o transmissor e o receptor
tenha o mesmo sistema, né? Como assim, né? Tipo, tenha o mesmo protocolo. Então, se eu estou fazendo aqui um processo de modulação, o meu receptor também tem que entender o processo de modulação que eu estou fazendo para poder demodular esse sinal de forma correta. Também não é só isso, tá? Então, se eu estou codificando um sinal, né, para poder fazer essa transmissão, o meu receptor ele tem que entender como é que esse sinal está codificado para que eu consiga também decodificar, tá? Então, em linguagem de TI, né, isso é o que a gente chama de protocolo, tá? Então, um exemplo de um protocolo aí bem comum que vocês já devem ter ouvido é o protocolo TCP/IP, né, que a gente usa para rede Ethernet. Então, as formas como os dados são transmitidos, como é que eles são encapsulados, ele segue aqui toda uma norma, né, que é através aqui desse protocolo TCP/IP. Então, tanto a fonte de informação como também o destino, né, o transmissor, o receptor, tem que entender esse protocolo, porque aí também não adianta. Você pode ter lá um meio de comunicação onde não existe ruído, a atenuação também não existe atenuação, que também não existe eco, mas se os dois não têm o mesmo protocolo, se os dois não falam a mesma língua, você não vai conseguir receber o sinal aqui de volta. Pessoal, aqui eu tenho um sistema de comunicação em telecomunicações. Então, o que diferencia do outro sistema que a gente tinha visto é que eu tenho aqui a informação, né, a informação recebida, e entre a transmissão e a recepção, né, na fonte e o receptor, eu vou ter aqui um transmissor e um receptor, tá? E entre esse transmissor e esse receptor, eu tenho aqui o meu meio, para onde vai propagar esse meu sinal, que é o meio de transmissão. O transmissor ele vai ser responsável pelo sinal transmitido, e aí o receptor ele vai pegar esse sinal, né? Então vai ser o sinal recebido que vai vir aqui para o receptor. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do meio que eu tenho para poder fazer essa transmissão, o meio de propagação. Então tem aqui algumas figuras que acredito que seja conhecido já de todo mundo. Esse aqui é um cabo de rede, né, um cabo UTP, que a gente utiliza aí para rede Ethernet. Então é bem comum isso aí, tanto em residência como também nas empresas, em escritórios. Esse cabo aqui, ó, é um cabo que a gente usa para telefonia. Eu tenho vários cabos conectados num único cabo, né? Esse aqui é o cabo de fibra ótica, dá para poder perceber aqui nas pontas os pontos de luz, onde eu consigo fazer a transmissão via ótica, via luz. Esse aqui também é um cabo bem comum, que acredito que vocês também devem ter visto, geralmente usado pelas companhias de TV a cabo, né? Então são os cabos coaxiais. Esse aqui é interessante, só levantar um ponto. Ele tem uma impedância característica de 75 ohms. Então, como eu tinha falado no slide anterior, quando eu tenho uma propagação, principalmente em altas frequências, eu preciso ter o casamento de impedância. Então, esse cabo aqui ele tem 75 ohms, então significa que o meu transmissor, na ponta dele, ele tem que ter 75 ohms, e no receptor também tem que ter 75 ohms, para poder ter o casamento de impedância e não ter perda por eco, né? Parte do meu sinal ser refletido dentro dessa linha de transmissão. Esse aqui também é um cabo de fibra ótica, né? Só que com os conectores. Então aqui nas pontas você tem as conexões. E aqui alguns exemplos de sinal com transmissão via radiofrequência, tá? Então essas antenas são antenas típicas para radioenlace, né? Então eu tenho aqui, quando eu quero transmitir de um ponto até o outro, é usado esse tipo de antenas. Essa parte aqui, pessoal, que parece um tambor, uma lona protegendo, é uma proteção, tá? Então para evitar choque com pássaros e coisas do gênero, né? Então é uma proteção que você tem.
E tá aqui, ó, são essas antenas. Quando eu falo de uma transmissão via rádio enlace, ela geralmente é visada direta, tá? Então a antena transmissora tem que estar no mesmo nível e na mesma direção da outra antena, tá? Geralmente elas são TX e RX, tá? Então não tem transmissor e receptor aqui. Essas aqui são tipo de antena, pelo desenho aqui, com transmissão direcional, né? Então eu tenho aqui a propagação, que ela vai radiando numa certa direção, mas com ângulo aberto, né? E essa aqui também é uma antena, também direcional, para poder pegar aqui vários pontos de transmissão, tá? Então esse aqui é um exemplo de antena de celular, né? Então vocês podem ver aqui, ela vai ter essa comunicação via rádio enlace, geralmente porque quando você tem uma antena de celular você tem várias células e essas células precisam conversar entre si. Então a comunicação entre essas células são via rádio enlace ou por cabo também, tá? E aí você tem a radiação de antenas. Aqui tá separado, em cada ponto você tem 3 antenas, então ela cobre um determinado ângulo e aí forma essa célula. E aí essa composição de várias células você tem aí a rede de celulares. Por isso que aqui no Brasil a gente chama o aparelho móvel de celular, tá? Por causa dessas composições de células. Então, pessoal, resumindo aquilo que eu tinha falado anteriormente, o meio de transmissão, basicamente ele vai ser via cabo, tá? Quando tem essa transmissão via cabo, esse cabo pode ser cabo metálico, por metal mesmo, tipo, geralmente a gente utiliza o cobre, e também ele pode ser um cabo óptico, né, para poder fazer a transmissão via luz. Tanto no cabo metálico como também no cabo óptico, né, transmissão por luz ou por sinal elétrico, esses dois aqui são sinais, são ondas eletromagnéticas, tá? Isso aqui é importante frisar e a gente saber disso. E também eu posso ter o meu meio físico através de por radiofrequência, né? Então por antenas, né? E a propagação desse sinal via ondas eletromagnéticas pelo ar, né? Então, falando um pouco de vantagem e desvantagem de usar o sistema via cabo ou via radiofrequência, então, olhando aqui primeiro via cabo, né, quais são as vantagens e desvantagens. Então, via cabo, as vantagens é que o sistema é um sistema mais confiável, pelo fato de você ter o seu sinal confinado dentro do cabo. Então, para a pessoa pegar suas informações, ele tem que fazer uma violação física, né? Tem que romper aquele cabo para poder pegar as informações. E, bem, ele também é confiável para curtas distâncias, né? Quando você tem aí uma área urbana, tá? Então é vantajoso você utilizar um cabeamento por cabo em áreas urbanas. A desvantagem é que ele tem pouca flexibilidade para ampliações. Então, a partir do momento que você desenvolve a sua rede cabeada por cabo, para você colocar mais usuários, para você implementar novas tecnologias, você precisa fazer mudanças nessa infraestrutura. Então isso envolve custos e às vezes a tecnologia que você está utilizando talvez não é suportado para aquele sistema que você tem, para aqueles cabeamento. Então isso acaba sendo uma desvantagem, você utilizar um sistema via cabo. E o outro ponto a ser levado em consideração também é quando você tem principalmente uma infraestrutura grande. Por exemplo, se você pega o município de São Paulo e você quer fazer uma estrutura cabeada, isso gera custos, né? Então é um custo bem elevado. Então cidades novas que estão crescendo, que estão desenvolvendo,
às vezes eles acabam optando por utilizar uma infraestrutura por radiofrequência, já que eles não têm uma infraestrutura passada, cabeada, que nem existe aqui em São Paulo, né? Então acaba sendo um custo menor. Já via radiofrequência, as vantagens e desvantagens, vamos dar uma olhada aqui no quadro resumo, né? As vantagens é que o custo de implantação são menores para distâncias superiores. Então, quando você tem uma área maior para poder fazer uma infraestrutura de rede, acaba sendo mais vantajoso você usar via radiofrequência. E apresenta ótimas flexibilidades para ampliações, tá? Então, como você não tem um sistema físico, basta você trocar lá o transmissor, enfim, ele é mais flexível para poder fazer alterações quando você tem uma rede aí por radiofrequência. A desvantagem é que utilizam equipamentos eletrônicos relativamente complexos, né, pelo fato de precisar de modulação e demodulação. Isso também deixa o produto mais caro, tá? Então, embora você tenha lá equipamentos que você consiga pegar uma área maior e acaba reduzindo no custo, né? Mas se você faz essa infra para uma localidade, acaba sendo um pouco mais caro. Às vezes é mais vantajoso você fazer por cabos. E outra desvantagem é a confiabilidade, que ela é menor, já que você tem todos os dados sendo transmitidos via onda eletromagnética. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações, né? Embora hoje também você tenha aí vários sistemas de criptografia quase impossível de ser quebrado, né? Então é uma desvantagem, porém hoje em dia você tem aí bons meios aí de criptografia para você manter a confiabilidade aí das suas informações.